A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, lição de número 7. Esse trimestre está muito bom, está falando de família e aqui vamos entrar em mais uma lição abençoada, a lição de número 7. E olha o tema dessa lição: família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Amém? Olha, o tema é muito interessante, tá? Ó, já vou adiantar do que vamos ter nesse vídeo, né? Nós vamos falar aqui sobre os perigos do uso da internet. Isso aí já é bastante corriqueiro, a gente vai dar vários detalhes, vários conselhos também, tá? E uma coisa interessante que eu vou passar aqui é sobre os algoritmos e inteligência artificial nas redes sociais, né? Nas mídias sociais. É importante saber disso. Tem muito crente que não sabe como funcionam essas coisas aí, tá? E fica às vezes aí à mercê do inimigo. Toma cuidado. Amém, meus irmãos? Tá bom, aqui mais um vídeo abençoado. Deixa o seu like aí, deixa o comentário, eu vou responder a todos os comentários. Não é um vídeo muito longo, vou tentar fazer um vídeo, né, um pouco mais resumido, para poder todo mundo conseguir ter tempo de ver aí, tá? E eu peço você que, né, compartilhe o nosso conteúdo aí, ajude o nosso canal, amém? Eu sou o pastor Marcos André e este é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Bom, vamos começar aqui então já com o nosso textuário, que está na primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, e diz assim, ó: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Tá? A verdade aplicada, ela diz o seguinte: é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos. Muito interessante. Tá bom, meus irmãos? Vamos já entrar aqui nessa lição. Vou começar já pela introdução, tá? Eu vou pular aqui algumas leituras, né, que são as leituras complementares aqui, né, os textos de referência. Vamos entrar aqui já na nossa introdução. E quero lembrar os irmãos que durante a lição alguns tópicos eu vou ter que pular, né? Não vou poder passar todos. Bom, aqui ó, a introdução diz assim, ó: a presente lição apresenta uma oportuna e necessária reflexão sobre o uso das novas tecnologias e a relevância do acolhimento cuidadoso com os idosos. São dois temas que exigem do discípulo de Cristo atenção, oração, discernimento e atitudes coerentes com princípios bíblicos. Amém, meus irmãos? Então são dois temas que parecem não ter relação uma coisa com a outra, mas são temas muito importantes, tá? A gente vê muitos problemas nesses dias de separação de casais, e muitos desses problemas estão associados à utilização das mídias sociais. A gente vê problema de abandono de idosos, né? Esse problema está associado aí com a criação, com a conscientização. A gente vai falar disso aqui na lição. Amém, meus irmãos? Tá? Quero lembrar os irmãos, vai ficar na descrição desse vídeo aí os links para você conhecer o meu trabalho lá no nosso blog, o Clube da Teologia, conhecer lá as publicações e conhecer também o meu subsídio, do qual eu tiro esse roteiro para esse vídeo aqui. Aqui eu faço um vídeo até um pouco resumido, né? Mas lá o subsídio está bem completinho, muito interessante. Tem todo aí, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tem as dicas lá para você adquirir esse subsídio lá. Amém? Vamos aqui já entrar nessa lição abençoada. Tópico 1, o tema desse tópico é: a era digital muda a rotina da família. Tá? O primeiro aí, ó, 1.1. Alguns benefícios da tecnologia, tá? Vamos falar aqui deles agora. Quero lembrar os irmãos o seguinte também, já ia esquecendo, tá? Lá no meu blog, lá vai ficar na descrição aí do vídeo, né, o link para você conhecer o meu trabalho, tá? Os meus livros publicados, tá bom? Meus 2 livros, você vai ver aí, tá aí na tela aí, tá? Quais são eles e você pode adquirir lá pelos esses links que eu vou deixar aí. Bom, vamos começar aqui, ó. Alguns benefícios da tecnologia. Então vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: você se comunica mais rápido e segue os passos dos familiares online. Você encontra parentes e amigos que há muito tempo não se via. Qualquer coisa que aconteça, você tem socorro emergencial e rápido. Interessante, então tem vários benefícios. Tem alguns aqui, mas tem mais do que esses ainda. Tem muitos benefícios que a tecnologia traz para a gente. Então a questão aqui que a gente vai falar não é o abandono da tecnologia, a questão é saber utilizar. Então toda essa lição é construída, tá, pela necessidade da gente saber utilizar
essas tecnologias e ter o máximo de cuidado com essa ferramenta, porque é uma ferramenta que aproxima muito a gente do pecado, então tem que tomar muito cuidado. O crente que anda perto do pecado, ele acaba caindo, isso aí é fato, né? Então tem que tomar muita cautela com isso. Bom, vamos aqui no subtópico 1.2, tá? Eu passei a ideia geral do primeiro subtópico. Vamos ver se 1.2 aqui, o tema dele é alguns malefícios da tecnologia. Então falou alguns benefícios, vamos ver alguns malefícios. E aqui eu vou passar para o principal dele, na segunda parte aqui diz assim, ó, nesse segundo parágrafo: dificuldade no relacionamento presencial, inibição ao falar em público, a falta de contato com as pessoas de forma presencial é uma perda de relacionamentos mais afetivos e isolamentos das pessoas que não nos passam mais o seu calor humano. Olha que interessante, está falando de um isolamento social. Olha o que ele diz mais, ó: as redes sociais aproximam as pessoas que estão longe, distanciam as que estão perto, né? Interessante. Então a gente vê que esse é o maior problema dos dias atuais em relação às redes sociais. E isso acontece muito no nosso ambiente, nossos lares cristãos, acontece muito isso aí. Ou seja, o isolamento social dentro da família. A pessoa está conectada com o mundo e desconectado com os familiares. Isso está acontecendo. Às vezes é cada um com o seu canto, com seu smartphone, filho trancado dentro de quarto, no joguinho online lá, né? Isso aí a gente vê acontecer muito. Senta-se à mesa usando o celular, tá? Isso aí os pais têm que ter um posicionamento quanto a isso, uma rigidez nessa disciplina, não pode abrir mão, não pode abrir mão da sua autoridade paterna e materna, não pode abrir mão em tempo nenhum, tá? Então a gente tem que saber, ó, a gente precisa hoje saber utilizar, como utilizar e quando utilizar. Tudo isso aí é importante nesse conhecimento aqui. Bom, 1.3, o tema desse subtópico é o seguinte: outros perigos da tecnologia. Então vamos falar de outros perigos da tecnologia, muito importante a gente saber isso daqui. Eu vou comentar a primeira parte somente, porque é uma coisa que está meio em voga aí na sociedade, né? Vou ler aqui a primeira parte, ó. Você estará em contato com grupos de extermínio, grupo de terrorista, grupo de suicidas, grupo de anarquista e de baderneiros, grupo de pedófilos, jogos violentos que mexem com a cabeça dos internautas, principalmente crianças e adolescentes. Olha que coisa terrível. Irmãos, não é de desconhecimento dos irmãos, todo mundo sabe. Recentemente, no nosso país e até no mundo, houveram casos, né, de tragédias, crianças, jovens que entraram em creche e esfaquearam crianças, outros entraram em escola e balearam pessoas. Isso aí está acontecendo muito no mundo inteiro. E quando vai pegar, fazer ali a sindicância, as investigações, né? Quando a polícia vai fazer as inquirições para descobrir as motivações, descobre-se que elas tiveram início na internet, tá? Pelo aliciamento de jovens. Tem grupos na internet que ficam aliciando os jovens. Por isso que você não pode deixar o seu filho o tempo todo na internet sem você saber o que ele está fazendo, trancado dentro de casa, conectado na internet sem você ter conhecimento. Toma muito cuidado com isso. Isso está acontecendo no nosso país e eu vou falar para os irmãos. Filhos de crente têm entrado muito por isso. Quando você vê o seu filho adolescente em casa sem vontade de ler Bíblia, sem vontade de ir para a escola dominical, sem vontade de estar na igreja, pode ter certeza que tem um aliciamento de Satanás na vida dele. O inimigo está alcançando ele de alguma forma, ou por colegas na escola, e provavelmente pelas redes sociais. Fica muito ligado com isso, tá? Vamos para o próximo tópico. E o tema desse tópico é a tecnologia e a iniquidade, tá? Vamos falar aqui uns assuntos interessantes. Vou ler o primeiro subtópico aqui, é 2.1, os embaraços dos pecados, os embaraços e os pecados nos rodeiam, né? Interessante esse subtópico aqui. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: a vigilância deve ser a marca registrada do cristão. Um simples vacilo pode nos custar a fé, a vida espiritual e por tudo a perder.
há um grande perigo de cedermos à tentação e cairmos em pecado. Ó, que coisa terrível. Irmãos, ó, a iniquidade ela está multiplicada. Jesus foi quem alertou isso em Mateus 24:12. Falou que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Foi o alerta do Senhor. Eu quero passar algo para os irmãos aqui. Lembra do texto de 1 Reis, capítulo 12, o verso 2? Eu vou ler esse texto para você. Ó. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinho ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, e se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Olha a proposta de Acabe, para que ele cresceu o olho para a vinha de Nabote. E a gente sabe que esse texto tem uma aplicação para a família, né? Porque a vinha era herança familiar de Nabote. Então a gente vê que o motivo pelo qual Acabe cresce o olho para a vinha de Nabote é porque ela está vizinha, está coladinha à casa de Acabe, ao palácio real, né? Ao palácio daquele rei maligno, está coladinha ali. Agora, repara o seguinte, quando você, a sua família utiliza tecnologia, internet, jogos online, redes sociais, você avizinha as práticas malignas, coisas do diabo com a sua casa. Entendeu? A sua casa fica vizinhada, fica junto com as coisas de Satanás. As coisas malignas acabam entrando na sua casa. Isso aqui é um alerta para os irmãos. Então, o problema, nós temos que tomar o devido cuidado com essa aproximação com as coisas, com o pecado. E aqui vai a dica que eu falei que ia dar. Dicas, aconselhamentos que eu falei que ia dar e vou falar agora para você. Na segunda parte ele diz assim, ó, necessário se faz estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, não apenas de algumas partes, mas todas. Efésios 6, do 6:11, né? Ele fala do revestimento da armadura de Deus. Tem vários itens ali, mas eu vou dar um conselho aqui que vai abranger essas coisas. Preste bastante atenção. Não tem como você tirar da sua casa as redes sociais, a tecnologia, não tem como você tirar do teu filho. De uma forma ou de outra ele vai ter um acesso em algum momento, tá? Então não tem como você se livrar dessas tecnologias, só se você voltasse para a idade da pedra, então não tem como. Então o que você pode fazer? Agora vem o pulo do gato, meu irmão. Você tem que pegar isso. Então você tem que encher a tua casa de Deus. Se não dá para tirar as coisas do inimigo de dentro da sua casa, você enche a sua casa de Deus, tá? Você vai filtrar da melhor forma, entenda isso. Não é também largar de mão. Ah, vou só ler Bíblia e largar de mão. Não, não é assim. Você vai filtrar da melhor forma, ver o que teus filhos acessam, tomar cuidado, vigiar com o que você mesmo acessa, vai filtrar o máximo que der. E vai, junto a isso, você vai se encher da presença de Deus. Ou seja, na sua casa tem que ter oração, tem que ter louvor tocando no seu rádio, tem que ter debates da palavra de Deus, traz questões às vezes no meio da sua família, fala sobre algo da Bíblia, fala mesmo, incomoda mesmo seus filhos, parentes ali, com uma curiosidade, uma coisa interessante. A criança, o jovem é muito curioso, você pode trazer algo ali sobre o dilúvio, algo sobre os anjos, né, que vieram à terra, que o pessoal comenta lá, né, e tiveram gigantes, né, sei lá, coisas, vai deixando a sua criatividade aí o Espírito Santo te usar, tá bom, meus irmãos? Mas você tem que encher a sua casa da presença de Deus, amém? Isso é importantíssimo, tá? Faça o culto doméstico. Olha só conselho bom aqui nesse vídeo, né? Vamos para o 2.2. O tema desse subtópico é: a tecnologia é uma forma de oferecer produtos, prazer e distrações. Aqui eu vou falar para você como funcionam os algoritmos e a inteligência artificial. Presta muita atenção, você que é servo de Cristo, serva de Cristo, presta muita atenção no que eu vou dizer. Vou ler aqui, ó, começar a ler esse primeiro parágrafo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. A sensualidade, a pornografia, o sexo virtual, tudo é altamente viciante e coloca as pessoas dependentes. Pessoas estranhas que seduzem os incautos e inocentes, causando um estrago difícil de correção. Coisa terrível. Tá? Deus quer que a gente santifique, tá bom? Muitos irmãos já perderam famílias.
pastores já perderam ministérios por causa do mau uso, né, da rede social, né, para o mal. Não resistiram, não tinham muito proximidade do pecado, não fizeram o que eu falei, não se encheram de Deus. E aí eles acabaram o quê? Caindo em pecado, tá? Perde casamento, irmão, perde ministério, não tem como recuperar, uma coisa terrível, tá? Aí eu quero passar para os irmãos um conhecimento que talvez você não saiba, para não ser bombardeado, preste atenção. Um pregador uma vez estava falando, agora no meu TikTok, minha rede social, fica vindo muita coisa de, como é que ele falou? Imagens sensuais. Ele falou assim, ele falou isso pregando num púlpito, numa pregação, só que ele não sabe como se funciona as redes sociais, preste atenção. O algoritmo, as inteligências artificiais, né, os algoritmos, as redes sociais usam isso, né? O Facebook, o TikTok, o Instagram usam algoritmos e inteligência artificial. Para quê? Para ficar mapeando o seu comportamento, tá? Eles vão lançando vídeos para você. Principalmente se você abrir uma conta, né? No início, quando você abre a conta, eles vão lançando os vídeos. E aí, quando passa um vídeo e você demora naquele vídeo, vendo aquele vídeo, ou volta para ver, não sei, você se concentra naquele vídeo, o algoritmo identifica isso aí. A inteligência artificial ainda é pior ainda, ela mapeia e ela aprende com o teu comportamento. Ela aprende a te conhecer. E aí o que acontece? A rede social fica te mandando vídeos daquele conteúdo, tá? Então o que aconteceu lá com o pregador que a gente estava falando? Tá? Ele provavelmente passou um videozinho e ele ficou olhando, ficou vendo. E aí o que aconteceu? A inteligência artificial mapeou o comportamento dele e ficou só mandando para ele vídeos assim, tá? Um documentário que tem na Netflix é chamado O Dilema das Redes. Assiste esse documentário, muito interessante. Meus irmãos, vou aqui, ó. O 2.3, vou pular esse subtópico, fala a iniquidade entra em casa pela porta da sala, tá? Esse subtópico é interessante, mas eu vou ter que pular ele. Ele fala sobre privacidade de adolescentes, filhos, né? Primeiro, não existe, tá? Privacidade para com os pais. Privacidade ele tem que ter com os colegas dele. Com os pais não tem. Os pais têm que saber o que os filhos acessam na internet. Tem que saber. Não tem negócio de esconder, de ficar em quarto trancado, nada disso. Não aceite isso, você que é pai e mãe. E outra coisa também sobre os cônjuges. Não pode ter, a lição fala disso, não pode ter senha de bloqueio. Não pode ter senha entre o casal. Não pode, não existe isso, irmão. Desconfia, não aceite, tá? O que o teu cônjuge acessa nas redes sociais tem que estar aberto para você. Se quiser botar senha, que você tem que ter conhecimento. Claro que a gente não vai ficar fiscalizando nosso cônjuge o tempo todo, mas não pode ter esse negócio de senha, porque se tem senha é porque alguma coisa está escondendo, tá? Continuando então, vamos para o terceiro tópico. O tema é a família e o dever com a terceira idade. Tá? Eu vou ler aqui. O primeiro subtópico, o 3.1, diz a compreensão da família em relação aos idosos. Muito interessante aqui esse subtópico. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Diz assim, ó, é preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração. Os usos e costumes e tradições eram outros. A velhice rouba a visão, a audição, a memória, o reflexo, a coordenação motora, as forças físicas e a beleza plástica. Meus irmãos, olha só, essa questão aqui é de conscientização. Você tem que entender os idosos. Você tem um idoso na família, um pai idoso, uma mãe idosa, você tem que entendê-los. Eles são lentos, né? Tem dificuldade de ouvir, você vai ter às vezes que repetir as coisas, né? Você vai ter que aprender a tolerá-los, né? E entendê-los, tá? E aí, isso fica fácil quando tem amor. Aí para que você desenvolva essas coisas e não perca o seu amor pelos seus parentes idosos, tá? Você tem que ter consciência do que eles fizeram já pela sua família. Se você está hoje aí é por causa deles, né? Porque eles trabalharam pela sua casa, pela sua família, cuidaram de você, dos seus irmãos. Tem que ter muito essa consciência. E uma outra consciência, pega isso daqui que eu vou falar para você. Consciência de futuro.
Um dia todos nós vamos ser alimentados por alguém, vamos ser carregados por alguém, todos nós vamos precisar da ajuda dos nossos filhos e netos, né? Isso é importante saber, é a questão de consciência, o trato com os nossos idosos. O segundo subtópico é o 3.2, o tema é compreensão dos próprios idosos. O próprio idoso ter compreensão. Vamos ver isso daqui, ó. Eu vou ler... O segundo parágrafo é o mais importante aqui. Eu vou ler esse parágrafo e diz assim, ó: é preciso ter cuidado com a ociosidade, não entregar os pontos como se já tivesse morto. Mesmo em pequenas proporções é possível desenvolver tarefas. Irmãos, uma questão para os idosos que faz com que eles entreguem os pontos é quando eles se sentem inúteis, se sentem peso para a família. Então a família tem que ter essa cautela de não fazer eles se sentirem assim, tá? Os próprios idosos têm que tomar essa consciência de que ele não pode entregar os pontos, ele pode desenvolver tarefas. Hoje em dia tem programas sociais aí, empresas têm cotas para idosos, né? Tem idoso trabalhando em todos os setores da sociedade. Uma coisa interessante, é chamada adaptação. Você ou é idoso ou está chegando à fase da terceira idade, você pode e deve se adaptar. Por exemplo, você foi a vida toda pedreiro, um serviço braçal pesado, tá? Quando você for idoso, você não vai poder fazer mais isso. Você não vai ter como mais. Então você tem que, ao chegar perto dessa fase, tem que começar a se adaptar, procura uma outra atividade. Eu vou dar uma dica para você, preste bastante atenção. Você que tem aí 40, 50 anos, preste atenção. Olha, se você trabalhou a vida toda como pedreiro, você tem uma bagagem de conhecimento, você tem bastante conteúdo, bastante coisa que você sabe. Você pode montar uma consultoria. Hoje online, pela internet, ó, eu estou gravando um vídeo para a escola dominical, tá? Você pode fazer vídeo, se tornar até um youtuber, um senhor youtuber. A gente tem aí na internet vários canais com senhores de idade que produzem conteúdo muito interessante. A gente tem uma gama de conhecimento que não deixam se perder, né? Muito interessante isso daqui. Bom, o 3.3, o tema é compreensão da responsabilidade dos idosos. Não vou ler esse subtópico, eu apenas vou comentar com os irmãos o seguinte: a ideia desse subtópico é que o conhecimento, a bagagem de conteúdo não pode se perder. Eu digo de sabedoria, né? Falei agora há pouco de conhecimento profissional e vou falar agora de sabedoria de vida. Não pode se perder, esse subtópico está falando disso, tá? Ou seja, os mais velhos, idosos, têm que aconselhar os mais novos. Você que é jovem tem que ouvir o conselho deles. Eles têm muito conteúdo para passar, eles têm muito aconselhamento bom, eles já passaram, coisas que você está vendo agora, eles já passaram várias vezes, eles já passaram muito isso, eles sabem muita coisa, eles podem te falar, né? Você está com um problema no casamento, de repente o teu tio mais idoso, um parente, um pai, pode te dar um aconselhamento muito bom, muito importante. Amém, meus irmãos? Então essa aqui foi a nossa lição de número 7 da revista da editora Betel, tá? Eu quero encerrar aqui esse vídeo, passando para você, lembrando para você, não deixe de dar o like no vídeo e não deixe de trazer um comentário para a gente aí. Deus abençoe a sua vida e uma excelente aula para você.